Oi crianças, a tia Mi tá aqui para mais uma historinha e nós vamos continuar falando sobre Davi. Hoje a nossa historinha vai falar sobre Davi, o pastor de ovelhas. Vamos conhecer um pouquinho como que era o pastor Davi? Então vamos lá, Davi, ele cuidava das suas ovelhas de seu pai, ele era o filho mais novo de 8 irmãos. E ele tinha cuidado com essas ovelhas porque a Bíblia conta que as ovelhas, elas são tímidas e dependentes, ela depende muito das pessoas auxiliar, conduzir, porque elas não têm a ação própria de ir, fazer que nem mesmo quando as ovelhas vai para tomar água, se tem uma correnteza muito forte, se começa a molhar aqui o pelo aqui do pescoço dela, ela pode afundar, então é perigoso, então eles não têm essa noção do perigo. A ovelha ela é bem dependente, por isso que precisa ter um pastor para conduzi-las. E Davi, ele ia, preparava o campo, o pasto, porque às vezes a gente acha, como a gente não conhece, não convive muito com o animal, né criançada? A gente acha que é só solta lá para eles comer na graminha verde, mas não. Ele tinha que olhar o gramado, ver se não tinha nenhuma serpente, se não tinha nenhum espinhos, que quando ela fosse comer para não machucar, para não ferir elas. Então esse era o cuidado que Davi tinha com as ovelhas do seu pai. E ele ia lá, ficava todo preocupado, e ele procurava esse lugar, esse pasto bom, para as ovelhas se alimentarem. Só que o mais assim que Davi se preocupava mesmo, era quando apareciam os animais ferozes. Então quando apareciam esses animais, daí Davi ele ficava muito preocupado, porque era muito fácil esses animais virem para pegar uma de suas ovelhas. Só que Davi, quando Deus ungiu Davi para ser rei, Deus sabia que ele era forte e era corajoso, apesar dos seus irmãos serem maior do que ele, e mesmo assim Deus sabia da coragem que Davi tinha. E Davi, quando ele via um urso, olha só, aqui é uma figura, crianças, imagina, Davi desse tamanhozinho e o urso desse tamanhozão. Davi ficava com medo, ele saia correndo? Não, crianças, Davi, ele tinha uma força que vinha do Senhor mesmo. Ele ia lá para cima desse urso, ele batia nesse urso com vara, com pau, tudo que ele tinha, ele se defendia e ele não permitia que nenhuma de suas ovelhas era comida, muito menos por urso e muito menos pelo leão. Ele ia lá e ele matava. E a Bíblia conta também que um leão avançou sobre uma dessas ovelhas do pai de Davi, e ele foi lá, ele foi batendo tanto nesse leão, enquanto esse leão não soltou a ovelha, ele não ficou sossegado. E ele ficou com medo e saiu correndo? Não, ele matou esse leão. A Bíblia conta que ele matou um urso e ele matou um leão, tudo por causa de quê, criançada? Para defender as ovelhas, porque lembra que a tia Mi já contou que as ovelhas elas são dependentes, elas não tem que nem um outro animal, que nem um cachorrinho, você vê na rua, você chama a atenção e ele já sai correndo, ele sabe, ele escuta um barulho, ele tem medo, ele sai correndo. A ovelha não, pode fazer barulho que for, pode o leão rugir, pode o urso fazer um barulhão, porque eles estão lá, ó, comendo, mastigando, elas não têm esse senso do perigo, por isso que precisa de um pastor para guiá-las. A Bíblia conta também que Davi, além dele ter esse mimo, né, esse cuidado total com as ovelhas, ele era músico, ele fazia música, ele sentava, a Bíblia conta que ele ia para debaixo da sua árvore, depois que ele via que as ovelhas estavam todas bem, que já não tinha mais nenhum perigo, e Davi até se preocupava com o lugar onde elas iam dormir, e antes de dormir, Davi conferia se não tinha nenhum ferimento, se tivesse alguma ferida ele passava óleo para curar as suas ovelhas. Enfim, ele não só largava as ovelhas lá, ele ficava em cima delas o tempo todo, porque esse era o dever dele, cuidar das ovelhas, ele era o pastor delas. E daí Davi, depois de fazer todo esse exercício, esse trabalho com as ovelhas, ele ia lá, ele pegava a sua harpa e começava a tocar, crianças. A Bíblia fala que ele fez muitos salmos, muitas músicas, só que daí quando se traduz os salmos, às vezes não tem muito ritmo, às vezes não dá para cantar, apesar que muitas pessoas tiram dessas letras e fazem as músicas.
mas Davi ele escreveu muitas músicas, então ele começava a adorar a Deus, ele tinha alegria em adorar a Deus. Ele pegava a sua harpa e ele ficava lá debaixo daquela árvore, naquela sombrinha fresca. Fica imaginando a cena de Davi deitado lá, descansando, apesar de já ter cuidado das suas ovelhas, e tocando. E nenhum desses louvores que ele fazem a Deus, a Bíblia conta que Davi amava muito ao Senhor. Por isso que o Senhor escolheu ele para ser rei. E o Senhor também amava demais a Davi. Então, crianças, a Bíblia conta que os Salmos, Davi escreveu vários salmos. E tem um que é muito conhecido de todos, que é o Salmos 23, que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que lindas palavras que Davi escreveu nesses salmos, na verdade, crianças. Tudo isso inspirado no Senhor, porque ele demonstrava o seu amor ao Senhor. Então, com isso, esses salmos ele é muito conhecido e era uma música de Davi, na verdade, né? Porque daí ele ficava lá descansando, daí conforme o que ele vivia, o que ele presenciava, ele foi descrevendo nesses salmos, que nem mesmo, por mais que ele anda no vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele passou pelo vale da sombra da morte, sim, quando ele enfrentava o leão, porque o leão é muito mais forte do que ele, quando ele enfrentava o urso, então ele ia recordando tudo aquilo que ele ia vivendo e ele foi escrevendo. E hoje é esse salmo maravilhoso para as nossas vidas. Amém, crianças? Então essa é a nossa historinha de hoje, falando sobre o Davi, o pastor de ovelhas. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai, quero te louvar e te agradecer por mais essa história. Assim como Davi foi inspirado a escrever os Salmos 23, que verdadeiramente nós possamos aprender a confiar em Ti, confiar na Tua Palavra, obedecer os Seus mandamentos e cumprir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ensina nós a vivermos a Tua Palavra e colocarmos em prática, Deus. Acrescenta a nossa fé, nos dê força e ânimo para os dias de hoje, Pai, porque é cansativo, tudo que nós fazemos, ó Deus, não é fácil, mas contigo tudo podemos, tudo nós venceremos em Ti. Nós te louvamos e te agradecemos por mais essa história, em nome do Senhor Jesus, amém. Abençoa cada criança, meu Pai. Assim a Tia me despede com mais uma historinha. Um beijão, crianças, e até a próxima história.